O Flamengo participou, né, recentemente nos Estados Unidos, de um torneio organizado pela Adidas. E no confronto contra o Philadelphia Union pela Generation Adidas Cup, torneio sub-17, dirigentes do Flamengo revelaram que os atletas rubro-negros foram vítimas de racismo e o clube apresentou uma representação formal à Major League Soccer, organizadora do campeonato. Em nota oficial, o Flamengo afirmou que alguns jogadores do elenco foram alvos de racismo. A Major League Soccer também, em nota, disse que está prestando apoio ao clube carioca e investigará o caso. Eu queria saber de você qual foi a repercussão, a ressonância desse caso ainda nos Estados Unidos e se ele ainda está reverberando nos bastidores da bola aí, o Mário Alexandre. Então, Pimentel, eu estive no jogo, eu estava lá com a comissão, com todo mundo, eu fui assistir, apesar de não ser próximo aqui de onde eu moro, tive que viajar para ver esse jogo, mas queria encontrar com os amigos, o pessoal da comissão técnica, eu tenho vários amigos, queria falar com o Felipe Luiz sobre esse trabalho e tudo. Conheço também a comissão técnica do Philadelphia Union. O técnico, muito amigo meu, ele não estava participando do campeonato, ele estava na Espanha. Mas, assim, o que acontece é o seguinte, o Flamengo, o Philadelphia, querendo ou não, e todo mundo, eles já era sabido pela comissão e todos, o Philadelphia Union é um dos times queridinhos da MLS. Então, eu sabia que iam ter problema de arbitragem, ia ter problema dentro do campo e tal. Mas, enfim, isso daí você resolve jogando bola e não foi o caso. O Flamengo perdeu de 2-0, teve um jogador expulso, mas a gente não está aqui para falar da parte técnica do jogo em si. Provocações dentro do campo, aquela coisa natural, um brigar com o outro, falar alguma coisa, tudo dentro da normalidade. A torcida do Philadelphia estava muito mais inflamada que a torcida do Flamengo, então estava discutindo, estavam provocando, mas nada fora do limite. O que acontece? Eu estava voltando com esse meu amigo, com o Felipe Luiz, com o Thiago, com o pessoal ali, com o Fábio, e ele recebeu uma ligação no caminho entre o campo e o ônibus que aconteceu alguma coisa, ele saiu correndo direto nem falou com a gente, foi direto pro ônibus, e de longe a gente viu que estava tendo uma confusão entre os atletas, polícia no meio e tal, conforme vocês podem conferir aí no vídeo. O que aconteceu foi o seguinte, nesse vídeo não caracteriza quem foi, apontar, né, o dedo para quem é o responsável por toda essa situação, o que aconteceu e tal. Mas posteriormente, com as câmeras de segurança do torneio, isso foi dentro da AMD. A AMD é o maior complexo esportivo juvenil do mundo, de todos os esportes, muito famoso por tênis, mas eles têm todos os esportes agora. E essa competição é a mais importante do mundo hoje, em categoria de base. Foi reconhecido o autor dessa coisa horrorosa que aconteceu aí, que foi o seguinte... No meio da torcida ali, tinha os pais e tinha os atletas do outro time, no meio daquela provocação toda. Infelizmente, alguém fez aquele famoso ato de macaco para os jogadores do Flamengo, especialmente para o jogador Iago. E isso estourou, foi o estopim para acontecer isso tudo aí. O pior dessa situação toda é o seguinte, quando você vê esses atos de racismo, normalmente, ainda mais no mundo da bola, são de estrangeiros, né? A gente sabe que europeu tem muito isso, é uma imbecilidade, é uma coisa muito fora, eu não entendo, mas enfim, as pessoas fazem. Mas o pior, o agravante disso tudo, isso que foi a maior revolta no dia, foi que foi um brasileiro que fez isso. Essa que foi a grande questão. O Philadelphia tem 3 atletas brasileiros e o pai de um deles que fez com que essa situação explodisse, né? Então, cara, isso foi o pior, porque eu não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa que o filho é um atleta. O Philadelphia Union não é uma escolinha de futebol, é um time profissional, então ele está na categoria de base do time profissional, ele tem a oportunidade de chegar em alguns anos à Major League, trabalhar em alto nível. E como que você tem um filho dentro de uma equipe de futebol e você tem uma atitude dessa? Você é uma pessoa completamente fora de si, totalmente irresponsável, que comprometeu a carreira do filho, mancha o nome do clube
E, assim, cara, é descabido. Hoje acontecer isso é uma coisa ridícula, completamente ridícula. Vocês não devem saber disso, mas alguns dias antes, essa foi a semifinal. Alguns dias antes, nas oitavas de final, o Red Bull de Nova York, ele teve uma situação semelhante, eles se retiraram do torneio. E os atletas de Philadelphia Union, nas quartas de final, entraram com um símbolo antirracismo no braço. E como que na semifinal tem uma atitude dessa por parte de alguém do próprio Philadelphia? Então é uma coisa assim que não tem explicação, enfim. Eu fiquei lá com o staff do Flamengo até muito tarde, tentando orientar de como, né, tentando ajudar da melhor forma que eles pudessem fazer uma representação, o que poderia acontecer com a repercussão ou com o clube. Conseguiu o contato de colocar o Flamengo com o Philadelphia Union pela amizade, né, enfim. E que eles tentassem resolver isso junto à liga da melhor forma possível, porque é uma atitude que não existe, ainda mais nessa idade, entendeu? E o pior, assim, aí você fica naquele tentando buscar uma resposta, mas fica, a responsabilidade foi só do pai que fez aquilo, ou das crianças que replicaram aquilo também, por causa da atitude de um pai, estando num grupo ali que você se sente sempre seguro. Então, eu não sei o que vai acontecer em termos de punição para o atleta, porque isso daí é banimento do esporte, direto. Aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, isso daí é uma das regras principais no esporte juvenil, infanto-juvenil, é que em casos desses você elimina o atleta do esporte. Então eu não sei realmente o que vai acontecer aqui, eu sei que foi feita uma coisa oficial por parte do Flamengo, a Major League aceitou isso, então tentando resolver a situação nos próximos dias da semana, que isso não pode passar, né, impune, né, de jeito nenhum. Mas é uma coisa totalmente ridícula. E mais revoltante ainda por esse fato particular de ser um pai brasileiro e fazer isso. Não sei se ele não gosta do Flamengo, mas não importa. Ele extrapolou todos os limites sei lá, de convivência e de respeito que deve existir dentro do esporte, ainda mais sendo exemplo para as crianças. Querendo ou não, às vezes a gente esquece que um atleta desse tem 16, 15, 16 anos e não pode ter isso. Aguentar pressão dentro do campo, pilha, brigar, isso daí é normal, isso daí é parte da vida. Agora, nesse ponto, depois de um jogo, que você já está estressado, que você perdeu uma competição importante, uma semifinal, e isso acontecer por causa de um pai, né, idiota, realmente é injustificável.